Ai, peraí, Vai gente. apresentar, menina. Eu apertei errado. Pronto. Bom, a gente decidiu por esse tema, assim, vamos colocar, e a gente vai explicar para vocês também porque tema e não grupo coletivo, que se chama Fluxos. A gente colocou bem na nossa capa essa imagem, que foi uma fotografia vamos colocar, um fundador, assim, do Fluxos, do Max Jonas, Jorge Max Jonas, que era de um evento que estava tendo, que foi de março a maio de 64, do Fluxus Street Events. Então, aconteciam várias intervenções, assim, vamos colocar. Vamos seguir, amiga. E aí a gente já começa falando que, tipo, Fluxus, isso é uma fala do Dick Higgins, eu acho que é assim que fala. Ele foi um dos fundadores também, um dos primeiros e principais artistas desse início do Fluxus. E ele comenta uma coisa que, tipo, o Fluxus, ele não foi um momento na história ou um movimento artístico, mas ele é um modo de fazer coisas, uma forma de viver e morrer. Pode passar, Tiago. E aí, com isso, a gente agora só tateando. O que é isso? O que a gente está falando? Tipo, não é um movimento, não é um grupo. Então, o que é esse fluxo de onde que ele começou, né? O Fluxus, ele começou na década de 60, assim, instituído em relação a pessoas reunidas com esse intuito. O nome foi dado pelo Jorge Max Jonas em 61, né, em Nova York. Pode voltar. E ele deu esse nome de fluxos devido à palavra latina fluxo mesmo, relacionada a movimento. Acho que uma coisa que a gente escuta muito, flow, não sei o que, é bem ligado a essa expressão. E bem no início, assim, já existiram vários festivais, como, por exemplo, a gente colocou essa capa aqui de uma... Flyer, capa não, isso, flyer, sempre tô. Um flyer chamado Festa Fluxorum, que foi... Esse aqui aconteceu na Alemanha Ocidental, entre 61 e 63, que, enfim, era uma série de performances organizadas pelo Max Jonas. E aí eu acho que uma coisa bem interessante de ressaltar, assim, é que existem vários posters, vários cartazes, flyers do Fluxus. Isso ainda não é a época inicial dele, né? Porque ele foi existindo em diversos pontos do mundo. Então, assim, ele não tinha uma frequência exata, ele não tinha um local exato, mas ele acontecia em diversos locais. Pode passar. E aí, em 61, 62, o Max Jonas, quando ele fez um manifesto, acho que a gente já deve ter conversado até sobre os vários manifestos mesmo que existiram nesses primeiros 50 anos e depois passando as vanguardas e tudo mais. E aí eu queria ler essa parte porque eu acho que vai dar para entender bastante do que a gente vai estar querendo passar com vocês relacionado ao fluxo. Essas duas primeiras, eu acho que uma parte importante de colocar esse manifesto, ele foi montado também com recortes de dicionários. Então, essas partes que estão em preto, elas são retiradas e aí vocês vão, se você parar para observar bem, bem minuciosamente, essas palavras, elas vão sendo inseridas dentro do próprio manifesto, assim. Então, tipo, é um manifesto também bem poético, vamos colocar, eu poderia dizer. Vou ler. Livrem o mundo da doença burguesa, da cultura intelectual, profissional e comercializada. Livrem o mundo da arte morta, da imitação, da arte artificial, da arte abstrata, arte ilusionista, arte matemática. Livrem o mundo do europanismo. Promovam a inundação e uma maré revolucionária na arte. Promovam uma arte viva, uma anti-arte. Uma realidade não artística para ser compreendida por todos, não apenas pelos críticos, diletantes e profissionais. Aproximem, amalgamem os revolucionários culturais, sociais e políticos em uma frente unida de ação. Agora pode passar, porque a gente vai entrar nos detalhes do porquê que a gente leu isso.
Esse manifesto, ele traz muito da premissa do que é o Fluxus, né? Assim, porque o movimento, ele meio que... Ele não é um movimento, né? O fluxo do fluxo, ele fica um pouquinho mais determinado, assim, com Maciunas nos anos 60, porque foi aí que ele formou tudo isso. Mas o que essa era a força, né? Eles estavam querendo trazer não só o que a gente via na arte antes, né? O fazer do objeto, ter o objeto como aquela coisa artística, ela só é aquilo, né? Mas o fluxo, as pessoas que estavam no fluxo, elas estavam muito interessadas em trazer um conceito para o fazer arte. Um simbolismo, toda a semiótica dos objetos artísticos, das obras, e eles estavam querendo romper as barreiras com tudo que era arte antes, tudo que diziam que era arte antes, e tudo que diziam que não era arte. Então, eu acho que foi uma época de experimentação muito grande, assim, os anos 60, os anos 70, até antes começou já, mas a experimentação era muito importante. O John Cage, né, eu coloquei aquele como exemplo, John Cage e o Piac. Então, o John Cage fazia isso, né, ele era da música, né, não era exatamente das artes visuais, mas ele já criou um grupo de pessoas que faziam parte do Fluxus e que experimentavam coisas diferentes, que queriam quebrar com tudo isso. E por que eles queriam quebrar, né? Estavam contestando tudo. Eles estavam indo atrás de outras coisas. E aí eu acho que é muito interessante colocar que parte dessa contestação estava muito ligada a todo esse mercado de arte, né? A como funcionavam os mercados de arte, a quem tinha visibilidade, a quem não tinha essa visibilidade. E eles vieram bem após essa época do expressionismo abstrato, que a gente acabou de ver algumas coisas do Pollock, do Roth, que eu acertei? Acho que eu sempre confundo o nome dele. E aí eles vieram um pouco depois, né, já com bebendo todas essas outras linguagens que estavam contestando no fazer artístico também. E aí, como eu tinha comentado, essa concentração dos trabalhos deles, dos festivais, foram bastante em grandes centros urbanos. Então, você encontra muitos trabalhos em Tóquio, que aconteceram em Paris, que aconteceram em Nova York. Então, eram lugares de, vamos colocar, um fervo na arte também, assim, onde realmente tinham muitas discussões desse período. Era onde tudo estava acontecendo, né? Pode passar. E aí, eu acho que tem uma coisa que é legal, só para juntar também com a parte de trás. Desculpa, gente, sabia que você ia falar. Não. Que é justamente essa ideia que a gente acabou de ver, algumas exemplificações, assim, da questão da arte conceitual. Então, muito do suporte deixou de ser literalmente com eles realmente queriam não depender de um suporte que fosse, sei lá, um material específico. Então, seriam as grandes possibilidades que poderiam ter esse material, assim. E aí chega toda essa questão do conceito. Então, a obra, ela não é nada, entre aspas, assim, tá? Ela não é nada sendo só uma pintura, mas o que vai mover essa pintura, o que vai ter de ação nessa pintura. Então, era extremamente importante, era algo realmente presente, principalmente nesse início, mas até hoje ainda isso é um dos pontos do Fluxus, que é justamente a questão das ações e do gesto. Então, é um diálogo com o espectador deixa de ser um ser passivo e ele passa a ser um ser ativo, e ele vai estar então, sendo participante desses atos performáticos, como, por exemplo, essa imagem aqui da Yoko, isso nessa performance artística do Fluxus que foi colocado. Essa coisa das diferentes linguagens foi algo muito inusitado, né? Aqui eu coloquei da Anti-Art do Duchamp, que o Duchamp a gente até viu contigo, né, Percival? Muitas coisas, assim, que ele fez diferente, os handmades, que foi uma inovação, ninguém pensou em
pegar uma roda e colocar lá e dizer que é arte. Exato. Mas são coisas que estavam acontecendo, estavam ali no meio, era esse fluxo contínuo de ideias diferentes, híbridas, e que faziam até uma. A gente pode até dizer que faziam uma posição política, né? Porque mesmo que as obras não tinham uma conotação política direta, partidária ou impartidária, enfim, sair do que era chamado de arte e dizer que não, isso aqui também funciona, também é quebrar algumas posturas sociais, políticas, né? E as pessoas estavam fazendo isso, né? Para Yoko aparecer assim, numa performance no início dos anos, assim, final dos anos 50, início dos anos 60, era uma revolução, né? Tava acontecendo. E aí eu acho que é muito interessante, assim, que a gente conversando, assim, estudando, né, para poder trazer esse assunto para vocês. Uma das coisas que a gente foi encontrando é justamente de que esse movimento do Fluxus, esse início de fazer artístico que eles estavam propagando, deu um caminho, um percurso para você dialogar mesmo posturas sociais e políticas com a criação artística. Então, Sim. A gente vê pontos que é muito louco, porque tem coisas que são muito, sei lá, 40, 50 anos já de distância, e a gente pega e vai ver o negócio e fala, meu, isso poderia ter sido feito ontem, com a crítica hoje, exatamente, sobre esse mesmo assunto, né? Tudo muito atual. E aí aqui a gente traz esse diagrama, porque a gente achou esse site, chama Fluxus Portal, e ele é um site novo, né, relativamente novo, contemporâneo nosso, e ele usa esse diagrama que foi um diagrama que foi feito pelo Huygens, de Huygens, e aí modificou um pouco para explicar um pouco o que é o momento histórico do Fluxus, o que é tudo que a gente não consegue ver. E é muito massa de, tipo, quando a gente encontrou esse diagrama, eu falei, meu Deus, amigo, olha isso. Porque aí foi mostrando que o quão difícil é também colocar o fluxo dentro de uma caixa, assim. Porque nesse diagrama a gente vê, ele separou em 3 instâncias, né? E aí a primeira instância é a instância ele coloca como fluxos historicamente, assim. Então, tipo, vai ser o fluxus com o Maxi Unas, depois do Maxi Unas, que foi o fundador, né, que eu comentei lá no início, e aí ele coloca esse primeiro período, a parte onde a maior parte dos colecionadores de arte, os historiadores, eles se importam. Tipo, eles realmente colocam, essa é a parte onde eles se importam. Aí, depois chega nos anos 80, até hoje também, né, já, os dois englobam esse período, tem essa perspectiva das novas direções do Fluxus. Eu acho que é importante pensar que o Fluxus surgiu num período em que as nossas inovações tecnológicas têm sido cada vez mais rápidas e avançadas, né? Então, ele realmente, tipo, pensando em novas direções, as tecnologias começaram a adentrar dentro de muitos experimentos do Fluxus. E aí, nessa segunda parte, ele coloca como atividades e eventos, né, criados por essa nova geração que é mergulhada nessas ideologias, que essa força criativa tem, né? E que essas direções novas, elas são meio ignoradas pelos colecionadores, historiadores. E uma terceira parte, que é quase aquele fluxo que existe em todo mundo, assim, que está dentro de um território inexplorado, né? Porque eles separam esse campo da arte e o campo da criatividade. E aí, essa terceira parte, que está muito ligada a essa questão da criatividade, é pensada no fluxo como um lugar dessa criatividade humana, cultural e consciente, assim, que isso não se apega a uma agenda, a um período, a nada para que exista, para que tenha realmente uma significação. E aí, dentro dessas bolinhas rosas, são as partes em que que não está dentro dessa historicidade, né, nem dessas novas direções, mas que são correspondentes ao fluxo também. Pode passar. E aqui a gente consegue ver alguns nomes, né, muito importantes. O George Baciunas aqui no meio, os happenings que estavam acontecendo com o Holocaust, um monte de gente que estava
jogando nesse fluxo de pensamento, né, nessa força. E aí, assim, tem muita coisa para investigar dentro desse diagrama, muitos movimentos que estavam ali em volta. E nesse site também, ele é um portal porque ele direciona para milhões de outros sites e outros links. Você consegue estudar mais sobre isso, então é bem legal esse lugar. Mas aí, falando dos movimentos que estavam ali juntos, né, de todas aquelas pessoas que estavam contribuindo para essa força acontecer, eu queria passar assim rapidamente para alguns deles, como estava acontecendo na Rússia, né, o construtivismo russo, que aconteceu assim antes, né, começou ali na década de 10, 20, então tinha todos aqueles movimentos, aquelas revistas, mas que já estavam nesse fluxo de pensamentos, de sair fora da caixa, de contestar várias coisas. O minimalismo também, que começou a surgir ali na metade do século. Então, muitas pessoas estavam fazendo coisas diferentes, né, esculturas diferentes, que não estavam sendo esperadas pela academia. A arte conceitual que a gente comentou no começo, é muito boa essa obra da cadeira do Joseph, porque ele explica o que é semiótica, né? Ele ilustra ali pra gente. Então, não é só a cadeira, não é só a imagem da cadeira, não é só o conceito da cadeira, né? Um conjunto de ideias, pensamentos. Eu acho que tudo isso revolucionou muito, assim. É Joseph Kosuth, nossa. Eu vou colocar aqui. Coloca no chat, que é o nome porque você tá falando. As performances também estavam muito, muito grandes, né? Tava um movimento muito grande de performances, várias pessoas fazendo. Essa eu acho perfeita, da Shigeko. Ela fez essa performance num festival em Nova York, pro Fluxus, em 65. Ela pinta com a vagina dela. Isso é incrível. As pessoas não viam isso. As pessoas não iam numa exibição de arte para encontrar esse tipo de coisa, né? Então, é isso que a gente estava querendo dizer, como romper as barreiras da arte, sair de tudo isso, sair do que é o mercado. O dadaísmo também, do Champ, que ele vinha fazendo já um monte de coisa, todo mundo conhece do Champ. E eu trouxe esse happening do Irwin, que é muito bom. Ele é contemporâneo nosso, ele tem atuação bem recente. Essa obra é de 2007, então você consegue ver a interação do público, porque ele faz essas esculturas que ele chama de esculturas de minuto, e que são muito massas, que elas só acontecem quando alguma ação acontece por algum momento, e quando vem outra pessoa do público, outro espectador para participar daquela escultura de minuto, já vira algo diferente. Então ele faz esses detalhes da obra que tem algum tipo de instrução do que você tem que fazer, e aí você participa ativamente da obra e você acaba virando obra de arte também. E isso para a gente ver que o fluxo, esse fluxo de pensamentos, né, do fluxo, ele continua até hoje, assim. Muitas pessoas acham que ele acabou, e não acabou. E aí, por que a gente tá, eu acho que passando por algumas coisas, assim, dá pra gente pensar, por que a gente tá evitando falar movimento fluxos, ou grupo fluxos, coletivo fluxos? E essa foi uma frase que a gente encontrou no Fluxus Portal, que está escrito que você pode acreditar que o fluxus é somente um tipo de arte, que são essas artes, não sei o que é isso, o que significa, que loucura, sei lá. Não é verdade. Muitos de nós estão mais interessados no fluxus como uma força criativa do que como um tipo de arte. Então, nós, assim, as pessoas, né, componentes do Fluxus, do portal e tal, assim, que fizeram parte antes também, não mais eu ainda não estou fazendo parte do Fluxus. Mas, então, essa força criativa. E aí, quando você vai vendo esses pontos que vão integrando, e pode passar, Janice, esses pontos que vão integrando o que seria o fazer em fluxos, assim, você vai entendendo por que é força criativa, e não coletivo, e não grupo. Por que isso se rompe
como uma força, isso está ultrapassando a barreira como uma força. E aí a gente decidiu separar duas artistas mulheres do Fluxus aqui, porque acho que uma coisa importante também que a gente encontrou nessa pesquisa foram que várias mulheres, elas se identificaram e quiseram estar junto, contribuindo, né, coletivamente, porque era uma das principais instâncias do Fluxus, era o trabalho coletivo, e muitas mulheres participaram porque elas não tinham uma visibilidade com um movimento anterior que era muito grande, né, que é o expressionismo abstrato, que eu tinha comentado. Então, eu vi que muitas mulheres não tinham um espaço ali no mercado, e dentro do Fluxus, como eles não estavam buscando literalmente esse lugar mercadológico, mas um outro fazer, um lugar heterotópico mesmo, de subversão, elas foram se entrando dentro dessa força criativa. Sim, com certeza. A gente começa primeiro falando da Yoko. Acho que a Yoko é fantástica. Ela perdura para sempre. Ela é muito mais do que o John Lennon, o rompimento dos Beatles, assim. Olha, Ela você está falando com um coroa aqui que ama os Beatles. Não, ela contribui realmente. Ela contribui muito, né? E desde sempre ela estava fazendo muitas coisas inusitadas, assim. Então, assim, acho que todo mundo conhece um pouco da Yoko, mas eu gosto muito de falar sobre ela, porque ela tem uns trabalhos muito bons, assim, de verdade. E eu queria falar desse trabalho do Cut Piece, que foi bem ali onde estava acontecendo os festivais, né, do Fluxus. Tava tudo acontecendo, as performances estavam bombardeando, e ela fez essa peça, né, essa performance extremamente interativa que só acontecia porque o público pegava essa tesoura do lado dela e cortava os pedaços de roupa dela, né? Então, muita gente acabou fazendo coisas parecidas, até a Marina Abramovic fez um monte de coisa assim, mas eu acho essa performance muito bonita. E eu não vou trazer o vídeo porque ele é muito longo. Mas dá para encontrar o vídeo. Dá para encontrar muito fácil. Ele é muito bom. Essa performance é muito boa. Acho que diz muito sobre essa inovação, né? Ela estava no Cannes City Hall. Nossa, que difícil agora. E um lugar super ali, meio glamuroso da burguesia e fazendo uma performance assim, que era totalmente a mais e tal. Muito boa. E é interessante dessa performance especial que você pesquisando para entender o porquê que ela existiu, ela tá ligada com a vivência que ela teve por conta da guerra, e eu esqueci por um momento, da Segunda Guerra Mundial, das bombas que tiveram lá no Japão, em que a família dela tinha dinheiro, de repente perdeu tudo, assim, e aí nessa performance dela, uma das coisas da ação é justamente você cortar a roupa e levar um pedaço. E essa ideia de levar esse pedaço é justamente essa questão de você ir arrancando e tirando as memórias, né? Você vai tirando as memórias e levando para outros lugares, você vai desmembrando. Então, imagine isso com todas as questões que a gente falou do corpo de uma mulher nos Estados Unidos, uma mulher que não era de lá, então, tem todas essas questões, assim. É bem interessante mesmo. Viu, Jennifer? Ela independe do John Lennon. Ela independe do John Lennon. Ela independe. Ela independe do John Lennon. Ela é muito mais. É uma artista por si grandiosa. Exatamente, exatamente. E aí a outra que a gente separou foi a Alice Hutchins. A Alice, ela começou o trabalho dela mais ou menos quando ela tinha uns 40 anos, assim. Então, ela demorou, vamos colocar entre aspas, demorou para entrar no mundo das artes, né? Ela começou como pintora, mas por conta da influência do Fluxus e ter conhecido todas essas indagações, ela estava em Paris, na época que ela começou a fazer as pinturas dela. Ela, na realidade, ficou muito conhecida como uma escultora. Então, por isso, inclusive, que está aqui apenas como escultora, porque é o principal que você encontra sobre os trabalhos dela. E ela começou a pesquisar muito esculturas magnéticas. Como nessa foto da direita, dá para ver que tem várias coisinhas magnéticas nesse painel, assim, grudadas, que eu acho que representa muito do principal trabalho dela. Pode passar.
E aí, nisso, eu coloquei 2 obras da época, então, do Fluxus Moon e a Fluxus Box, que são obras interativas, né? Elas são uma numa galeria particular e a outra no MoMA, em Nova York. Elas são uma coisa que era muito feita por ela, também não só por ela, mas pensando em fluxos no geral, eram coisas interativas. Então, essas esculturas magnéticas delas eram interativas. Você conseguia modificar esses padrões. Então, por isso que eu acho que o imã foi uma grande coisa, assim, uma grande sacada, que ela pegou e descobriu, tipo, se eu mexer daqui, eu vou talvez mexer do outro lado. Parece aquelas brincadeiras de criança, né? Então, é muito interessante ver das obras dela esse aspecto, assim, dessa mobilidade que existiam, essas coisas, essa obra que é efêmera, se você tiver a possibilidade de interagir com ela. Ela sempre está a se modificar. E isso tudo para a gente dizer que o fluxo continua, né? Tudo isso continua. Eu acho importante a gente entender que não foi um movimento, que não foi uma coisa que rolou durante alguns anos com algum grupo e não existe até hoje, né? Que como o Dick Higgins falou, o fluxo significa mudança, entre outras coisas. O fluxo de 92 não é o fluxo de 62 e se finge de ser, então é falso. O fluxo real se move para fora do seu antigo centro em diversas direções e seu caminho não é fácil de reconhecer sem alinhar as novas, as do meio e as velhas partes juntas. A gente precisa ter uma visão um pouquinho mais geral, de uma perspectiva mais de todos os lados, assim, ver todas essas pessoas, tudo que estava acontecendo ali depois no começo do século XX até agora, para a gente conseguir entender quem são essas pessoas, né? O que elas estão fazendo, o que elas querem dizer, isso acontece no nosso mundo até agora. E aí eu acho que uma coisa muito interessante, pode ir abrindo, Janice. A gente, nesse Fluxus Portal, vale a pena, se vocês se interessarem pelo Fluxus, vale a pena dar uma, viajada nesse site, porque ele... Você está conseguindo? Não está abrindo, né? Peraí. Porque lá você vai ter vários links, assim. A gente vai abrir um dos links, que é uma dessas obras que está dentro do Fluxus, da nova direção do Fluxus, né? Uma coisa atual. Não está abrindo. Ah, foi. Aí. E, assim, não consigo explicar. Não sei se precisa explicar, mas eu acho que dá para entender, assim, um pouco do que a gente está querendo dizer. Pode entrar em qualquer coisa aí, Janice. Vou entrar nesse aqui. E aí, enfim, essa estética muito doida. Não tá indo? Não tá. Por quê? Acho que tá travando um pouquinho. E aí ele vem entrando dentro de vários outros pop-ups, assim. Aqui. Então, por exemplo, aqui sei lá, cada vez que você toca numa coisa, ele vai para um outro lugar. Porque eu não estava indo, porque é justamente isso. Ele abre para vários lugares, ele vai abrindo várias guias e vai abrindo vários sites diferentes, várias coisas diferentes. E eu não estava compartilhando, porque eu estava compartilhando aqui só. Mas ele vai para vários lugares e tem uns poemas assim que você não consegue ler direito, porque tá nesse fundo bizarro. E assim, é para ser assim. É para ser assim. Não é para, tipo, estar super legível, não. É para te tirar do seu local. Isso que é muito louco, porque mesmo através de uma forma, sei lá, tecnológica, tipo, pela internet, tá me tirando do meu local de conforto quando eu vou ler isso. Eu fico, isso me incomoda, sabe? Isso me atravessa, assim. Então, eu acho que é uma coisa que tá muito presente. Enfim, ele vai para vários lugares, realmente. E acho que é uma coisa muito interessante, sim, que eu vou comentar junto com esse negócio e a gente vai finalizando. Teve no Fluxus Portal tem uma parte lá falando que tá com o link arte/não arte, em inglês, art not art. E aí, quando você clica assim em cima, aparece uma caixinha escrito um simples exemplo do Fluxus. Quando você abre,
primeira vez que eu abri, eu falei, meu Deus, será que tá errado? E aí depois, quanto mais eu estudei o fluxo, eu falei, não, eles fizeram isso de propósito. Ele abre uma página em branco. Tipo, em branco, não tem nada, nada, nada. E eu acho que é exatamente esse o ponto, assim, que a gente também estava querendo trazer para finalizar, né? Tem um livro que é... Fantástico. Do o que o Fluxus não é, por quê? Não, não é esse não, esse é outro muito bom também. Mas é 12 Fluxus Ideas, que ele tem essa frase que eu acho que a gente pode usar ela para encerrar, que é: o fluxo tem conseguido crescer porque teve espaço para diálogo e transformação. Ele conseguiu nascer e renascer inúmeras vezes em diferentes formas. O entendimento fluido de sua própria história e significação, a insistência central no diálogo e criatividade social, ao invés dos objetos e artífices, tem possibilitado com que o Fluxus continue vivo em diversas ocasiões em que o declararam morto. E aí eu acho que a gente pode encerrar por aí. Deu uma passada super rápida. É muita coisa, é muito diverso. E eu queria desculpar o tempo também, porque... a gente passou por isso, desculpa. Foi mal. Parabéns, Ingrid e Jennifer. Eu acho que a senhora que vocês mostraram aqueles 3 pontos e onde que estava o fluxo, vocês pegaram toda a arte da segunda metade do século XX. E o fluxo é isso, é movimento. Não tem começo, não tem fim, e é sempre outro. E volta para o Dada, e vai para não sei onde, e vai para a arte conceitual. E isso faz com que você sempre tenha alguma coisa nova para você ver, e a arte é isso, como a Ingrid falou, tirar a gente da zona de conforto, fazer pensar, porque, ai, que bonito, que lindo, não sei o quê, já não é mais, é uma outra coisa, é o porquê que eu estou fazendo isso, qual que é, aonde que eu quero chegar, é exatamente isso. Os meios evoluíram, lógico, que aquelas performances eram ainda Super 8 ou filme muito antigo, e hoje em dia tem uma outra parafernália. Os meios mudam, né? Mas sim, o movimento em si é o cerne desse fluxo que é tão importante. Parabéns, sintetizaram bem, meia hora certinha. Foram, assim, caprichadas, certinhas. Tá bom? Gente, então, deixe-me perguntar, Tiago, você tem notícias se na aula que vem ou na aula inteira, ou é só metade, ou é só uma parte? Tem algum grupo que já queira fazer? Não sei, tem algum grupo que queira fazer? Só sim, para eu preparar a aula, só